Seja muito bem-vinda ao meu canal. Nessa aula vamos falar sobre grandezas proporcionais. Olha só, uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, que pode ser contado. Por exemplo, velocidade, massa, tempo, quantidade de operários em uma obra. Então, tudo isso aqui que eu falei são exemplos de grandezas. E as grandezas, elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Nessa aula vamos falar das grandezas diretas. Então, o que são grandezas diretamente proporcionais? Duas grandezas são diretamente proporcionais quando eu aumento uma, a outra também aumenta na mesma proporção, ou seja, quando eu vario uma, a outra varia na mesma proporção. Se eu aumento uma, a outra aumenta também na mesma proporção. Se eu diminuo uma, a outra diminui também na mesma proporção. É isso que significa dizer que as grandezas são diretamente proporcionais. E uma forma de eu representar que duas grandezas são diretamente proporcionais é através de uma razão da seguinte forma: se eu tenho uma grandeza y, quero dizer que ela é diretamente proporcional a uma grandeza x, eu escrevo desse modo: a razão y está para x. Essa razão vai ser igual a um número aqui que eu vou chamar de k, onde esse k é a nossa constante de proporcionalidade, tudo bem? Então, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, a divisão entre elas resulta em um número k, que é a nossa constante de proporcionalidade. Tudo bem? Vamos a esse exemplo prático aqui para você entender bem o que são grandezas diretamente proporcionais. Eu tenho aqui ao lado, olha, um quadrado azul, um quadrado vermelho e um quadrado verde. Nós vamos colocar valores para os lados desses quadrados. O quadrado azul, eu vou dizer que ele tem lado igual a 2 centímetros. Coloco um 2 aqui. O quadrado vermelho, eu vou dizer que ele tem lado agora igual a 4 centímetros. E o quadrado verde, 6 centímetros. Acompanhe a ideia aí, ó. Então agora eu quero calcular o perímetro. Olha só, o perímetro é a soma dos quatro lados. Tá? Então, o quadrado azul, o perímetro vai dar 8. Tem aqui 8. Para o quadrado vermelho, o perímetro vai dar 16. E para o quadrado verde, o perímetro vai dar 24. Agora acompanhe aqui comigo essas variações. Olha só. Quando o lado do quadrado era 2 e eu variei para 4, é como se eu tivesse multiplicado aqui, olha, por 2. Multipliquei por 2. O que aconteceu com o perímetro? O perímetro, observa que variou na mesma proporção, porque do 8 para mim chegar no 16, eu também multiplico por 2, olha, vezes 2, tá? Então aqui eu tenho uma representação de que são duas grandezas, o lado e o perímetro são diretamente proporcionais nesse caso. Quando eu vario agora do 2 para o 6, observe que do 2 para o 6 é como se eu estivesse multiplicando esse lado por 3. E o perímetro do 8 para o 24 também, olha, do 8 para o 24 é como se eu estivesse multiplicando por 3. Lado e perímetro de um quadrado são diretamente proporcionais. E aí a gente pode representar do seguinte modo: você vai ter lá 2 está para 8 é igual a 4 que está para 16, que é igual a 6 que está para 24. Quando nós simplificamos essas frações, nós encontramos o valor 1 quarto. E esse 1 quarto aqui é a nossa constante de proporcionalidade. Olha só, é o nosso valor de K aqui, quando eu escrevi no início. Beleza? Então, é assim que a gente reconhece que duas grandezas são diretamente proporcionais. Vamos resolver um exercício para fixar ainda mais essa ideia. Vejamos esse exercício. Levo 2 horas e meia para percorrer 15 quilômetros. Se eu tiver que percorrer 54 quilômetros, quanto tempo eu levarei? Então vamos resolver o problema aqui montando primeiro uma tabela. Olha só, eu tenho aqui quais grandezas? Eu identifico logo as grandezas. Eu tenho aqui horas, que é a grandeza tempo, e tenho aqui quilômetro, que é a grandeza distância. Vamos escrever aqui, vai ficar assim, olha, tempo, tenho tempo
em horas. E eu tenho aqui distância. Distância em quilômetros. Pronto. Identifiquei as duas grandezas. Agora a gente monta uma espécie de tabelinha aqui para organizar a ideia. Vamos lá. Vou colocar aqui duas colunas. Uma linha aqui no meio. Pronto. E agora a gente vai colocar os dados. Olha só como é que fica os dados. Vai ficar assim, olha. Ele falou que em 2 horas e meia, então aqui, ó, em 2 horas e meia, que a gente representa por 2,5, ele percorre 15 quilômetros. Perfeito? Se ele quer percorrer agora 54 quilômetros, quanto tempo ele vai gastar? A gente não sabe, nós vamos chamar de x. Chama aqui de x o tempo que eu quero descobrir. Agora a gente faz o estudo da relação entre essas grandezas. Vamos pensar, tempo e distância. Espera aí, quanto maior a distância, não é maior o tempo que eu vou levar para percorrer ela? Quanto menor a distância, não vai ser menor o tempo que eu vou levar para percorrer ela? Então, observe que estão variando, ó. Quando eu vario uma, a outra também varia. Significa que são grandezas diretamente proporcionais. E a gente usa uma regra aqui da setinha, tá? Para indicar essa variação. Que quando o tempo aumenta, isso aqui é só para nos orientar, a distância também aumenta na mesma proporção. Com isso, a gente pode resolver esse problema usando uma regra de 3 simples, tá? Porque a gente arma aqui a proporção, vai ficar assim, ó, 2,5 é proporcional a 15, assim como x, que é o valor que eu quero descobrir, é proporcional a 54. E para resolver essa proporção, a gente usa a propriedade fundamental, que diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Você vai multiplicar, ó, cruzado, tá? Então, vai ficar assim, olha o esquema. 15 vezes x, que resulta em 15x, igual a 2,5 vezes 54. Vamos repetir o 15x. Aí você vai multiplicar 2,5 vezes 54. Você vai encontrar o valor aí de 135. Isolando o x, o 15 passa dividindo. Olha só, vai ficar 135 dividido ali por 15. Mais uma tarefinha para você aí, dividir 135 por 15, que vai dar exatamente 9. Então aqui, olha, nós vamos obter 9 horas, porque eu estou atrás do tempo. 9 horas. Esse é o nosso gabarito, é a nossa solução. Perfeito? Temos aqui agora um problema de divisão proporcional. Olha só. Pretendo dividir 46 chocolates entre João, Lucas e Mateus de forma diretamente proporcional às suas idades, que são 4, 7 e 12 anos, respectivamente. Qual a quantidade que cada um deverá receber? Olha só, nessa questão, ele falou que a divisão tem que ser diretamente proporcional. Então, eu já vou pensar em grandezas proporcionais. Tudo bem? As suas idades, que são 4, 7 e 12, respectivamente. Então, eu tenho aqui os personagens. Eu tenho aqui, olha, o João. O João tem quantos anos? A idade do João é 4. Eu tenho aqui o Lucas. O Lucas é 7 anos, tá? Aqui, ó, idade, anos, anos. E eu tenho o Mateus. O Mateus, ele tem 12 anos. Pronto, respectivamente significa isso, tudo bem? A quantidade de chocolates, 46. Como a gente faz a divisão diretamente proporcional às idades de cada um? Você vai fazer assim, ó. Você vai chamar de x a quantidade, por exemplo, que o João vai receber. E aí você coloca que é diretamente proporcional à idade dele, que é 4. Lembra lá que eu falei no início que quando duas grandezas são diretamente proporcionais, a gente representa através de uma razão. Então aqui eu estou colocando a razão. A quantidade de chocolate que o João vai receber é diretamente proporcional à sua idade, que é 4. Essa razão é igual à quantidade y de chocolate que o Lucas vai receber,
que é proporcional à sua idade, que é 7, que também é igual à quantidade de chocolates Z que o Matheus vai receber, que é diretamente proporcional à sua idade, que é 12. Fica assim o esquema aqui, tudo bem? Observe que eu tenho aqui uma igualdade entre razões e são grandezas proporcionais, vai resultar em um valor que eu vou chamar aqui de K. São proporcionais, aí eu tenho uma constante de proporcionalidade K. Nosso objetivo é descobrir esse valor de K por enquanto, tudo bem? Observe que eu tenho uma igualdade que eu posso reescrever ela assim, ó. X sobre 4 é igual a K. Então, quer dizer que x é igual a 4 que multiplica K. Eu passo esse 4 multiplicando o K aqui, ó. Tudo bem? Eu posso escrever também que y está para 7 é igual a K. Então, isolando o y, eu encontro 7 vezes K, 7K. E para o z sobre 12 também, olha. Z sobre 12 é igual a K. Significa que z é igual a 12 vezes K, 12K. Para que eu fiz isso? Porque eu quero descobrir x, y e z. Só que essa soma do x, y e z tem que resultar em 46, que é o total de chocolates que eu vou dividir. Então, vamos escrever essa expressão agora aqui, olha. X mais y mais z, que são as quantidades que cada um irão receber, é igual a 46. Mas olha só, eu escrevi x, y e z em função de um número k, que é a nossa constante de proporcionalidade. Quem é o x? É 4k. Quem é o y? É 7k. E quem é o z? É 12k. Vou igualar a 46. Quando eu somar 4k mais 7k mais 12k, eu vou encontrar 23k igual a 46. Então, quer dizer que K é 46 dividido por 23, que eu encontro o valor 2. Então, quem é o valor de K? K é igual a 2. Com isso, eu consigo descobrir as quantias, só substituindo aqui o valor de K. Olha, eu volto aqui, x, então, será 4 vezes o K, que é 2. 4 vezes 2, 8. Mesma forma que para o y. Y será 7 vezes o k, que também é 2. 7 vezes 2, 14. E agora, a parte aqui do Mateus, que é z igual a 12 vezes k, que é 2, resultando em 24. Então, a resposta é: o João vai receber 8 chocolates, o Lucas vai receber 14 chocolates e o Mateus 24 chocolates. Realizamos aqui a divisão de 46 chocolates diretamente proporcional às idades 4, 7 e 12, resultando em 8, 14 e 24, respectivamente. Beleza? Espero que você tenha compreendido aí a solução dessa questão, onde a gente fixou ainda mais a ideia de grandezas proporcionais. Show de bola? Se você curtiu esse vídeo, deixa o like e se inscreve aqui no canal para dar aquela força. Um forte abraço. Tamo junto.